Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a esta casa. O tema é bastante sugestivo. Normalmente observamos a Terra, um mundo em que as pessoas constantemente reclamam dos sofrimentos, das dores, das decepções, das tristezas, das agonias e por aí vai. São diversas as reclamações que nós observamos. E muitas vezes nós não paramos para analisar o porquê de tanta reclamação, o porquê de nós não buscarmos o consolo necessário que nós estamos necessitados. Será que nós estamos realmente buscando o consolo da forma correta? De que forma a gente poderia buscar esse consolo? Qual a ligação que nós temos com o nosso Pai Maior? Será que estamos cultivando essa harmonia, essa ligação com Deus, nosso Pai? Estamos nos inspirando, será, nos ensinamentos de Jesus, para que a gente possa se modificar e esta modificação traga uma nova realidade em nossas vidas? É isso que a gente vai buscar compreender com a nossa conversa de hoje. E a doutrina espírita fala de uma questão que nós temos um livre arbítrio. Isso já está no Evangelho, diversas outras religiões assim, lei, mas que a doutrina espírita busca interpretar melhor esse livre arbítrio. Deus nos concedeu a liberdade de fazermos aquilo que bem desejar. Mas, no entanto, essa liberdade vai ter seus limites e suas consequências. Se nós temos a liberdade de fazer o que queremos, também temos que assumir as consequências do que fazemos errado. E muitas vezes nós começamos a se envolver dentro de criações de pensamentos negativos. Isso é uma opção que nós fazemos no dia a dia, sem muitas vezes se perceber que estamos fazendo esta opção. Ao invés de fazer as construções positivas, o pensamento positivo, ligar-se a Deus, nosso Pai Maior, buscando compreender os ensinamentos do Cristo, a necessidade do perdão, a necessidade de se colocar o amor em nossas vidas. E muitas vezes esquecemos quando Jesus, assim através do evangelista Mateus, colocou: pedi e vos será dado, buscais e acharei, batei a porta e ela se vos abrirá. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, se abrirá. Então esta mensagem do Cristo vem nos mostrar o quanto ainda nós estamos um pouco acomodados, um tanto parados, estacionados em nossas vidas, porque muitas vezes estamos diante das dificuldades e não buscamos agir, não buscamos mudar o panorama de pensamento. Se muitas vezes eu estou triste, eu tenho que buscar algo que me alegre. Aí eu lembro do Evangelho do Cristo, faço a leitura do Evangelho do Cristo. É a primeira forma, é o meu livre-arbítrio de fazer isso, de fazer a leitura do Evangelho. Em outro momento, eu vou perceber que eu preciso fazer a prece como forma de se ligar ao Cristo, a Deus, nosso Pai Maior, para que aquelas energias positivas nos envolvam, nos fortaleça, nos mostre que nós estamos a cada dia se fortalecendo. Mas também eu tenho uma opção de não fazer nada disso. E aí é que está a grande problemática humana. Muitas vezes esquecemos de fazer a nossa parte. Buscar agir de forma diferente da que estamos seguindo. E esse agir de forma diferente é justamente buscar fazer aquilo que Cristo nos ensinou. E é interessante uma interpretação que é feita no livro Almas em Espírito, do espírito Hilário Franco, através da psicografia de Chico Xavier, que vem interpretar o texto do Evangelho: buscais ajuda e o céu te ajudará. E esse batei, na verdade, não traduz mendigar. Precisamos buscar a Deus sobre todas as coisas. Não é mendigar, é uma forma de eu me ligar a Deus, me ligar a Jesus. Porque tem pessoas que vai dizer: ah, Deus
é onipotente, onipresente e sabe de todas as minhas necessidades. Aí quando você diz assim, aí eu pergunto, cadê a sua humildade? Cadê a sua fé? Cadê o autoconhecimento que é necessário para que se tenha? Porque quando eu busco autoconhecimento, eu vou perceber que ainda estou envolvido em determinadas fraquezas morais e que preciso de uma fortaleza maior. E essa fortaleza eu consigo me ligando a Jesus Cristo, buscando colocar os seus ensinamentos na minha vida diária, na minha prática cotidiana, através de muitos esforços, pois sabemos que muitas vezes fracassamos quando tentamos, por exemplo, perdoar aquele que nos ofende. Muitas vezes perdemos a paciência, esquecendo a necessidade da paciência como forma de caridade. Mas, no entanto, eu sempre buscando se religar ao Criador, a Jesus Cristo, que é o nosso modelo e guia, eu vou estar cada dia se fortalecendo. Então, na verdade, não significa uma mendigar, mas sim buscar se fortalecer. Esse significa esforçar-vos, insistir na vitória do bem. Esse buscar, esse bater, é eu dizer a cada dia que eu preciso me melhorar. Eu vou vencer minhas dificuldades, porque as minhas dificuldades se tornarão nulas quando eu estiver realmente ligado ao meu Pai maior, a Deus, a Jesus Cristo. Então não basta pedir para receber, não vale unicamente aguardar a fim de encontrar. Porque muitas vezes a gente tem a mania de dizer, eu vou pedir, agora eu vou sentar e esperar que as coisas aconteçam. De repente, se eu estou com uma situação de doença, estou um pouco deprimido, ou estou com um problema que está me preocupando, aí a gente chega, olha, irmão, faça uma leitura do Evangelho, faça as suas preces, busque mudar os seus pensamentos. Aí alguém diz, assim é muito complicado, eu pensei que você fazia por mim isso daí. Mas ninguém pode dar a felicidade aos outros, ninguém pode resolver as questões morais do outro. Eu tenho que me esforçar, a busca constante de se alinhar a Deus, a busca constante de se melhorar. Porque se eu fico somente pedindo, qual é o mérito que eu vou ter? Eu tenho que me esforçar. Como é que Deus irá dar uma condição melhor para o outro, mostrar o caminho da paz, da felicidade, ao que se esforça e eu que fico parado? Qual o merecimento que eu vou ter? Qual foi a minha melhoria? O que foi que eu aprendi? Então, há uma necessidade de esforço, da gente buscar uma ação mais concreta no dia a dia. E Hilário Franco vem dizer que a esperança que não opera acaba sendo inércia. Eu não posso ficar só esperando, eu tenho que fazer algo. Se eu descubro de uma hora para outra que o sentimento de ódio e de orgulho que eu nutro, que eu aguardo, ele me faz mal, que aí eu preciso descobrir que faz mal. Porque não adianta eu só dizer a alguém que faz mal, eu preciso ter consciência disso. E aí, se eu descobrir isso, eu preciso agora entrar na segunda etapa, esforçar-se por se desvincular daquele orgulho, esforçar-se por se desvincular do ódio, de sentimentos negativos. Então é um esforço constante que eu tenho que fazer. E aí nós vamos perceber que nessa passagem do Evangelho, Jesus questiona o seguinte: se vós que sois pais, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, nós que somos imperfeitos, para os nossos filhos, queremos dar o melhor, quanto mais o nosso Pai maior, que é perfeito. Então ele mostra que tudo será concedido, mas a concessão depende do nosso esforço, da nossa luta de se melhorar. Aí eu tenho que buscar na prática fazer um esforço maior, esquecer o meu lado material, eminentemente material, e buscar o meu lado espiritual. Porque a vida material aqui se resume a alguns anos, talvez 80, talvez 100, a gente chega lá corcunda, lá numa situação muito delicada, mas a vida espiritual é a verdadeira vida. A vida futura, conforme foi colocada aqui no vídeo, é a vida que nós teremos no futuro.
Então a gente tem que buscar se preparar para esta vida futura, porque a nossa felicidade será construída para o futuro. Não é para eu ser feliz aqui na Terra, porque a Terra ainda é aquele mundo que nos permite a regeneração, vai permitir a regeneração, vai expiar os nossos débitos, vai fazer com que a gente aprenda através, muitas vezes, do sofrimento, pelo fato de sermos resistentes à condição de trabalho. E tem aquela outra passagem onde diz: buscais e achareis. Está relacionado com o quê? Com a lei do trabalho. Ora, se no campo material, se eu realizar determinados trabalhos, eu consigo alguns bens de forma material, imagine a necessidade que nós temos de trabalhar no campo espiritual. E só conseguimos trabalhar efetivamente no campo espiritual quando estamos fazendo um esforço para seguir os dois ensinamentos do Cristo aqui na Terra, que vem resumir os 10 mandamentos de Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas antes tem uma fase anterior, que eu preciso me amar, reconhecer-me como ser importante da criação e depois buscar colocar dentro de mim o amor a todos de forma indistintamente. É claro que esse amar o próximo, ele vai ocorrendo de uma forma lenta e gradual. Não podemos querer amar o próximo, toda a humanidade de uma vez só, porque as nossas imperfeições ainda são grandes. Precisamos se aproximar mais do Cristo, buscar fazer mais o bem. Então, devemos buscar o esforço. Nós somos os construtores do nosso futuro, somos nós mesmos. Mas temos um grande aliado, que é Deus. Mas para isso precisamos exercitar a nossa humildade, tirar esse orgulho de nós e se ligar a Deus. Porque muitas vezes ficamos naquele desligamento total, dizendo que não vai pedir a Deus assistência, proteção, porque Ele já sabe. Mas na verdade é um grande orgulho do que nós estamos portando e uma grande oportunidade que nós estamos desperdiçando. Tanto é, quando a gente fala em relação à lei do trabalho, nessas observações do Cristo, nós vamos fazer um comparativo que tem lá no Evangelho, também no livro dos Espíritos, que fala que se nós não tivéssemos, por exemplo, o trabalho físico, se nós não se movimentássemos, fizéssemos alguma coisa no dia a dia, se os nossos órgãos não se movimentassem, o que ia acontecer? Iriam ficar todos enferrujados, iriam ficar atrofiados, né? Então, graças ao nosso movimento diário, nós temos os órgãos em funcionamento, com exceções de algumas situações de doença, mas que ainda funciona os nossos órgãos físicos. E precisamos do quê? Do trabalho intelectual. Precisamos aprender. E aprender, vamos levar para o sentido de buscar compreender a vida futura. E nós só podemos compreender a vida futura quando nós compreendemos os ensinamentos do Cristo, que Ele veio à Terra aqui há mais de 2000 anos, justamente com o objetivo de nos prepararmos para a vida futura. E há mais de 2000 anos, nós ainda estamos virando as costas para Jesus, porque resistimos muito, buscamos mais a matéria do que o espiritual. Mas, no entanto, precisamos cada um fazer o esforço, compreender melhor, buscar o entendimento dos ensinamentos do Cristo, para que a gente não fique ainda na infância espiritual. Porque se não estudarmos, buscar compreender os ensinamentos do Cristo na sua essência, mas não é a questão de compreensão somente do lado intelectual. A compreensão do Evangelho é muito mais profunda. Não é equivalente a você interpretar um texto acadêmico, um texto escolar. Não é absolutamente só isso. É mais profundo, porque você só compreende quando você começa a praticar. Quando eu digo que é necessário se desvincular do egoísmo, eu compreendo. Mas o difícil é eu me desvincular. Daí, a questão da compreensão das leis de Deus é muito mais complexa, porque elas precisam ser praticadas em nossas vidas. Mas só iremos conseguir praticá-las se fizermos os nossos esforços diários.
sem o esforço diário, nós não iremos resolver coisa alguma. E é muito comum as pessoas dizerem: ah, vocês espíritas falam que tem os espíritos benfeitores, que ajuda, auxilia, né? É verdade, sim. Aí tem um meio acomodado e diz: então, por que ele não faz pela gente tudo isso? Aí não seria você que estava fazendo, seria ele. Então estaria apenas sendo manipulado. Qual o mérito que teria? Então cada os espíritos não veio, os espíritos bondosos, os trabalhadores, não veio isentar nós do trabalho. Porque se fosse isentar nós do trabalho, nós permaneceríamos estacionados em termos de desenvolvimento tanto moral como intelectual. Nós temos que fazer o nosso esforço. Muitas vezes é preciso renunciar ao nosso tempo para ouvir uma pessoa que necessita de uma palavra de apoio. É necessário renunciarmos o nosso tempo para levarmos um bom conselho às pessoas. Na casa espírita, quanto tempo os trabalhadores despendem fazendo o tratamento espiritual, o passe individual? Eles vêm, mas cada um tem seu esforço, tem sua dificuldade, mas já estão entendendo que é necessário fazer o bem, se esforçar. Por isso que vem, mas precisa renunciar. Já estão o quê? Renunciando a algumas verdades. Porque muitos no dia de sábado iriam dizer: ah, eu vou ao shopping, ah, eu vou ao teatro, ah, eu vou apular, vou curtir, vou aproveitar. Mas na verdade estão fazendo o quê? Buscando fazer o bem através do acolhimento, da recepção a todos que venham a esta casa. De forma que é necessário buscarmos fazer isso no dia a dia. Então, vamos observar que a lei do trabalho é algo que tem que existir, tem que ser preponderante. No livro Leis Morais da Vida, que é a psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, nós vamos notar que ela diz o seguinte: o momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, não do sofrimento, nem da luta áspera. Se estamos em dificuldades, mas estamos lutando para vencer as nossas dificuldades, esse momento é um momento muito bom, muito positivo. Muitas vezes as pessoas podem dizer: ah, eu estou num sofrimento muito grande. Mas de repente você se esforça, vai fazer uma prece, vai fazer o evangelho, vai buscar fazer uma outra atividade, vai dar atenção a outra pessoa. Aí na verdade você começa a aprender a conviver com essa dificuldade, vai se fortalecendo a cada dia mais. Muitas vezes nós temos uma tendência de achar que os nossos problemas são os maiores, que ninguém tem um problema maior. Mas quando a gente vê outros tantos necessitados de amparo, a gente fica um pouco envergonhado, dizendo: ah, meu Deus, para que eu fiz isso? Eu vi gente com mais dificuldade, não reclamo, e eu com essa pequena pedrazinha no caminho estou reclamando. Então, na verdade, como Joana de Ângeles coloca, o momento mais complicado para nós é o do ócio, quando nós não queremos fazer nada, quando não queremos mudar, quando não queremos assumir a postura de transformação moral, buscando amar o próximo de uma forma indistinta. E Joana de Ângeles continua dizendo: o aparente repouso das coisas traduz a pobreza dos sentidos humanos. Muitas vezes a gente diz: eu quero só uma vida tranquila, calma, eu quero estender a rede lá na varanda, numa praia. E o mundo lá se acabando, o mundo em guerra, pessoas sofrendo, e nós lá achando que está fazendo mil maravilhas. Mas esse silêncio, essa tranquilidade aparente, na verdade é uma pobreza espiritual nossa, porque nós precisamos estarmos dedicados ao trabalho ao próximo, precisamos estarmos atentos àqueles que precisam de auxílio, e nós todos podemos ajudar, das diferentes maneiras podemos ajudar uns aos outros, para que fazendo esse trabalho possamos conseguir atingir a meta de amar o próximo como a nós mesmos. Na ociosidade surge e cresce o mal, na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. E a doutrina espírita muitas vezes fala que as pessoas aprendem muito mais pela dor. E é justamente nesse momento que
a gente percebe que muitas pessoas entendem que não é mais necessário sofrer. Que o sofrimento é uma opção que nós fizemos em um passado distante, mas que podemos romper esse passado a partir de agora. Mas que esse rompimento não vai ocorrer de uma forma gratuita, não vai ocorrer com facilidade, mas sim com um esforço da minha parte para mudar. Se eu alimento vícios, se eu alimento ódio, se eu busco fazer dissensões, se eu busco ser não caridoso, isso tudo eu tenho que buscar combater dentro de mim. Aí eu me envolvo na oração, me envolvo na fé em Deus para se ligar, para ter força para superar essas dificuldades. Daí ser necessário estarmos sempre atentos ao trabalho. A gente observa pela nossa conversa que o trabalho não se limita somente à questão física, mas essencialmente à questão moral. E o grande detalhe neste trabalho, nessa luta diária, é nós buscarmos a nossa transformação moral, tirando aqueles defeitos nossos de forma gradativa e lenta, porque numa encarnação só não dá para tirar todos, nós temos muitos, mas gradativamente tirando os nossos defeitos. E aí iremos experimentar gradativamente também a paz, até um dia que nós iremos conseguir a verdadeira felicidade, que conforme já foi dito, não é deste mundo ainda. Jesus também diz o seguinte: ajuda-te e o céu te ajudará. Nesse sentido aí, o céu te ajudará, não é somente no sentido material, porque muitas vezes nós estamos tão ligados à matéria que só observamos que existe Deus quando estamos bem materialmente. Compramos um carro, compramos um apartamento, compramos isso, essa daqui é a propriedade de Deus, essa daqui, aí começa, aí acha que está bem demais. Só que na verdade está bem materialmente. Aí chega um momento da decepção, porque descobre que materialmente a felicidade não está presente. A felicidade se distancia. Mas Deus dá ajuda no sentido também espiritual. E muitas vezes nós pedimos a Deus coisas desnecessárias, que seria prejudicial ao meu desenvolvimento espiritual. Por exemplo, se eu sou muito orgulhoso, vaidoso, prepotente, aí eu peço a riqueza. E se Deus dá riqueza, olha aí a minha situação como vai ficar. Vai ficar mais orgulhoso, mais prepotente, porque não vou saber lidar com a riqueza. Então Deus chega e diz: meu filho, não dá certo, não vou lhe prejudicar não vai dar riqueza. Vou dar uma pobreza para você aprender a ser humilde, a ter mais jeito, ter mais juízo e se ligar ao Cristo, né? Então, na verdade, essa ajuda que é buscar a luz para clarear o nosso caminho, é a força para resistir ao mal. Nós devemos se ligar a Deus para adquirir a força que faça com que a gente resista a todo mal que se volte contra a gente. Muitas vezes a gente diz: fulano tem inveja de mim, por isso que eu estou mal. Fulano botou mal olhado, por isso que eu estou mal. E começa a dizer essas coisas. Aí a gente diz aqui: olha, mude o pensamento, não se ligue com o pensamento daquela pessoa que nada lhe atingirá. Esteja com Deus que nada lhe atingirá. Porque muitas vezes a gente fica entrando numa sintonia negativa, numa sintonia inferior, e todo mal parece nos atingir, mas só nos atinge enquanto nós estivermos com o pensamento inferior, o pensamento negativo. Devemos buscar, através dessa expressão, ajuda que o céu te ajudará, buscar também os bons conselhos dos Espíritos. Mas precisamos pedir isso com fé, com confiança, com muito fervor. Porque às vezes a gente pede: ó Deus, me ajuda essa dificuldade, aí é outra coisa morta, sem fé, sem esperança, sem aquela coisa mecânica. Do mesmo jeito que alguém vai fazer um Pai Nosso, aí vai: Pai Nosso que está no céu, não adianta. Mas se você diz Pai Nosso que está no céu, com um sentimento, com o coração, você adquire outra energia, outro ambiente, outra força, de forma que é necessário a busca constante dessa melhoria, dessa condição maior em relação à vida. Tem uma passagem do Evangelho onde Jesus diz:
olhai as árvores do céu. Olhai as árvores do céu. Não ceifam, mas, no entanto, Deus lhe provém todos os recursos. O Pai provém todos os recursos. Também diz, olhai os lírios do campo, que é uma erva que em breve será jogada ao fogo, mas eles nunca foram, nem Salomão, que é o rei potentoso, que tinha toda a riqueza do mundo na época, foi bem vestido igual aos lírios do campo. Jesus faz a comparação com os lírios do campo, que é uma erva que será jogada depois, será queimada. E diz que o rei Salomão não foi tão bem vestido, tal qual os lírios do campo. E aí diz, se Deus faz isso ao lírio do campo, quanto mais a vós. Isso daí, na verdade, é um choque para a gente. Porque a gente diz, olha, como a gente estava bobinho, né? Achava que Deus tinha nos abandonado. Aí a gente diz, talvez fui eu que abandonei, me desliguei. Porque a providência divina é algo perfeito, que nos permite a todo dia superar as nossas dificuldades. Mas para isso devemos buscar essa providência divina com a devida fé. Então Jesus, quando fala que não andeis cuidadosos das vossas vidas, com o que comereis, com o vosso corpo, com o que vestireis, com o que bebereis, ele não está dizendo que devemos ficar aturdidos com tudo, se preocupando com as questões materiais. Não está dizendo que nós devemos se acomodar, esperar que venha a comida ao prato. Não, absolutamente não é isso. Jesus falava através de parábolas, então ele vai dizer que não se preocupe com isso de forma mais intensa do que com o lado espiritual. Porque as coisas, isso daí podem vir com o nosso esforço. Na verdade, Jesus queria dizer, olha, se preocupe mais com sua vida futura, com o seu lado espiritual, busque fazer melhor para chegar um momento em que você consiga evoluir, encontrar a sua paz. Mas muitas vezes nós esquecemos isso e ficamos preocupados com o que veste, com o que vai comer, com a casa que vai comprar, com o carro que deixou de comprar. Aí a nossa vida muitas vezes se resume nas preocupações materiais. E aí deixamos de lado as preocupações da vida futura. Olha que contradição. Eu quero a felicidade. Aí fico procurando a felicidade onde ela não existe. Porque se eu procuro nas coisas materiais, eu estou fazendo a procura errada. Eu devo procurar ela do lado espiritual. E só encontro essa felicidade quando eu se der curado de todos os meus defeitos. Porque o que me faz mal, o que me deixa angustiado, são os sentimentos negativos que tomam conta de mim. E nós devemos combater justamente todo tipo de sentimento negativo que ainda portamos. Porque portamos muito dele. A ideia de vingança, a ideia de ódio, a ideia de vaidade, de orgulho, nós portamos muito esses sentimentos. E Jesus disse, se preocupe mais desse lado espiritual. Busque se melhorar espiritualmente. Porque o lado material, ele será provido. Então, no sentido de olhar as árvores do céu, tem esse aspecto aí. E nós não devemos, reclamar por tudo. Muitas vezes a gente reclama demais pelo supérfluo. Às vezes a gente reclama pelo que não tem, sofre pelo que não tem. Às vezes a gente fica dizendo, se eu tivesse tais e tais bens, eu irei ser feliz. Aí de repente Deus dá o exemplo, gente chega os bens, aí o camarada diz, rapaz, não sou feliz ainda não, descobri que aqui dali eu estava enganado, eu quero mais, nem mais, só que o camarada diz, estou enganado de novo, e assim passa a vida toda enganada. Chega do outro lado, do lado espiritual, aí é perguntado, e aí, você fez o que de sua vida? Você trabalhou de bem? Você buscou fazer a caridade? Você buscou dedicar-se ao seu próximo? Buscou efetivamente amar o seu próximo? O que você andou fazendo? Olha, quanta vergonha. Porque vai dizer, olha, quando você foi lá para a terra, você se comprometeu em fazer isso, isso e
você se comprometeu em preocupar em acumular bens. Porque a riqueza será dada conforme cada um necessita da mesma. De forma que é preciso a gente buscar esse trabalho incessante. Existe uma passagem que Jesus diz: não vos canseis pelo ouro. Não vos canseis pelo ouro, nem pela prata, nem por outra moeda em vossos bolsos. Não preparei alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem duas sandálias, nem cajado, pois quem trabalha merece ser alimentado. Esse ser alimentado, na verdade, não é só alimentado materialmente falando, de comida falando, mas do alimento espiritual, do pão espiritual, daquele que traduz a nossa verdadeira felicidade. E ele convoca nós a deixarmos as preocupações de lado, encararmos os nossos problemas com mais tranquilidade e trabalhar mais a nossa vida futura. E vai dizer o seguinte, que nós, no dia a dia, nós não devemos, nas nossas crenças religiosas, nas nossas convicções, nós não devemos forçar as pessoas a crerem nelas. Por exemplo, se hoje a gente está aqui com a doutrina espírita e uma outra pessoa de um outro credo religioso vai combater a nossa doutrina, nós devemos ter a tranquilidade. Não devemos querer que a outra siga a doutrina, porque cada um tem a sua consciência de acordo com o seu tempo. Muitas vezes pessoas de outras religiões chegam e condenam a doutrina espírita, mas condenam porque não conhecem, falam daquilo que não conhecem, porque a doutrina espírita vem explicar realmente como é que se processa a ida e a vinda, como é que são essas idas e vindas, o que nós devemos fazer para se melhorar, e enfatiza principalmente a necessidade de nos voltarmos para as questões espirituais, a questão moral, a nossa reforma interior. Eu preciso buscar a autoiluminação para que as sombras deixem de existir em minha vida. E essa autoiluminação se adquire com autoconhecimento. Eu tenho que fazer o esforço diário para me conhecer, porque muitas vezes eu não me conheço. Eu apenas tenho a ideia das coisas que eu sou, das características que eu tenho. Mas o orgulho é tão grande que não permite dizer que eu sou, por exemplo, vaidoso. Aí não, vou dizer fulano, vocês aqui eu chegar para essa rua de gente aqui dizer que eu sou vaidoso, de jeito nenhum, não vou dizer isso não. Mas no íntimo eu sei que sou. Mas eu preciso aceitar isso e combater esta vaidade. Muitas vezes eu tenho que chegar e assumir para mim mesmo que eu guardo muito sentimento de ódio. Porque se eu fizer isso, eu digo, olha, realmente eu guardo, eu tenho que tirar isso de mim, porque isso está fazendo mal a mim. Às vezes eu tenho uma inveja, aí eu tenho que reconhecer que eu tenho, para ir combatendo isso, porque eu reconheço que isso também faz mal a mim. De forma que o trabalho é constante, no sentido de se melhorar, de se reconhecer, buscar a alta iluminação. No livro Buscar e Acharei, Emmanuel vem nos falar que não são os problemas da vida em si que nos agravam a tensão nervosa, são as questões satélites que nascem de nossas dificuldades para aceitá-los. Muitas vezes nós temos um pequeno problema e transformamos numa grande tragédia. E aí a gente fica dizendo, meu problema é grande. Analise. Começou como? Você transformou ele de que forma? Preciso analisar. Porque muitas vezes são problemas pequenos. Nós damos uma dimensão maior. Precisamos buscar interpretar as nossas dificuldades. Perceber que aquelas dificuldades eu posso superar quando eu estou ligado a Deus, quando estou ligado ao Cristo. E isso é um esforço, isso é um trabalho, é uma busca constante. Eu tenho que estar sempre buscando essa superação. E Emmanuel continua a dizer o seguinte: quantas vezes
pervagamos na terra, sofrendo emoções desequilibradas diante de companheiros queridos que não desejam por agora o nosso modo de ser. E enquanto os outros nos atormentamos inutilmente perante obstáculos complexos que claramente não nos será possível liquidar em apenas um dia. Às vezes nós temos essa ansiedade de querer resolver todos os problemas de uma pancada só. E aí a gente sabe que a gente não tem essa condição de resolver tudo de uma vez só. Aí, em vez de se acalmar, o que a gente faz? Se angustia mais porque não resolveu. Se de repente eu quero tirar esse mal daqui, não adianta eu fazer isso agora. Eu sei que é inútil eu tentar puxar porque eu não vou conseguir. Eu preciso arrumar um profissional da construção civil para tirar. Mas aí eu fico agoniado porque eu não consegui. Aí eu criei um problema que não existia. Me estressei sem necessidade. Às vezes as outras pessoas têm um modo de proceder, o mesmo familiar, se procede de determinada forma, aí eu quero endireitar ele de uma hora para outra. Aí eu não consigo, porque a mudança parte de cada um. Aí eu me desespero, entro em crise. Eu tenho que ter a tranquilidade para observar as dificuldades e combater a cada dia aquela ideia de querer resolver tudo de uma hora para outra. A busca é a solução contínua, é um processo de amadurecimento. Não podemos encontrar a solução de todos os problemas em um intervalo curto, que é uma encarnação. Entretanto, Emmanuel assim assevera: enfermidades aparecerão sempre no mundo, pedindo tratamento e não inconformidade para as melhoras precisas. Então, as enfermidades, por exemplo, as doenças, vão aparecer. As perturbações, pessoas perturbadas, desequilibradas, irão aparecer. Mas nós devemos o quê? Buscar a terapêutica para a cura. Se alguém está envolvido em processo obsessivo, para que vamos esperar? Busque a aplicação do magnetismo, a aplicação do passe magnético, que vai associado a terapias do Evangelho e outras terapias, até o tratamento médico, vai contornar aquela dificuldade. Mas, no entanto, nós não podemos nos desesperar. Então a gente tem que ir à luta, tem que buscar compreender. Entes amados em luta são telas de rotina, solicitando entendimento e não atitudes condenatórias para alcançarem o reequilíbrio. As dificuldades dentro de casa, que é muito comum em todas as casas, tem sua dificuldade. Nós devemos buscar entender. Se a gente não conseguir resolver, mas que a gente não se revolte, não busque a todo custo resolver o problema, criando mais um problema. Precisamos entender, buscar compreender aquelas atitudes, buscar vivenciar uma calma diante daquelas dificuldades. Tentações são inevitáveis em todo o sentido, nos climas de atividade dispensáveis à nossa formação de resistência, reclamando serenidade e não agitação para serem excluídas. Em todas as situações afetivas, use a prece como sendo o nosso melhor tranquilizante do campo do espírito. E quando problemas apareçam, não se deixe arrastar nas labaredas das angústias. Você pode ficar em paz. Para isso, basta que você trabalhe e deixe Deus decidir. Então essa busca é um trabalho constante. Se nós buscarmos uma solução em nossas vidas, nós iremos encontrar. Iremos desfrutar nesta atual encarnação de uma paz ainda relativa pelo fato de ser um mundo de provas e expiações. Mas que nós precisamos a cada dia fazer as nossas construções. Saber enfrentar os problemas sem aumentar os problemas, porque às vezes a gente aumenta demais. Buscar se envolver na verdadeira fé em Deus, buscar compreender o significado dos ensinamentos do Cristo para a transformação de nossas vidas, para que a gente possa conseguir viver dentro de um ambiente de harmonia, conseguir continuar essa luta de amar o próximo, para que um dia o amor entre definitivamente em nossas mentes e em nossos corações
e estejamos desfrutando da paz divina, que é o nosso destino, porque nós somos filhos de Deus e a felicidade está nos reservada. Para isso, basta nós buscarmos para acharmos, e que a paz de Cristo esteja presente entre nós hoje e sempre. Que assim seja.